Olá, bora mergulhar num tema que, olha, vai estar no centro das atenções do agro mundial em 2026, o campo natural. Mas por que, de repente, esse ecossistema que é a base da nossa pecuária virou um assunto tão global? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Para a gente começar, vamos a um número que dá a real dimensão do que estamos falando. Segundo a FAO, os campos nativos, ou as pastagens naturais, elas cobrem aproximadamente metade da superfície terrestre do nosso planeta. É isso mesmo, metade. É uma área gigantesca, não é? Só que aqui vem o contraponto, e é onde a coisa fica urgente. Quase metade de toda essa imensidão está sob ameaça de degradação, seja pela conversão de terras, pelo esgotamento de recursos ou pelas próprias mudanças climáticas. E claro, essa ameaça não passou despercebida. Na verdade, ela acendeu um alerta global, e é sobre essa resposta que a gente vai falar agora. Bom, e esse alerta todo culminou numa ação muito importante. As Nações Unidas declararam oficialmente 2026 como o Ano Internacional dos Campos Nativos e Pastores. O objetivo é bem claro: jogar luz na importância desses sistemas para a segurança alimentar, para a preservação dos ecossistemas e para toda a herança cultural que eles representam. E aí a gente chega na pergunta central para todo mundo que trabalha no campo, seja na agronomia, na veterinária, na produção. O que essa iniciativa global significa na prática para a pecuária aqui na América Latina? Para a gente conseguir responder isso, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e alinhar os conceitos. Então, vamos ao que interessa para o nosso dia a dia técnico. Afinal, o que é exatamente um campo natural? A definição do material de agronomia é muito precisa. Campo natural é uma comunidade vegetal in situ, ou seja, ela se originou e evoluiu naquele exato local por um processo totalmente natural, sem nenhuma intervenção direta do ser humano na sua formação. Agora, vamos detalhar as características que definem esse ecossistema. A composição é, na maior parte, de gramíneas, principalmente do tipo C4, o que já dá uma boa pista sobre a sua estacionalidade, né? É um sistema heterogêneo por natureza, que serve como a grande base da pecuária extensiva aqui no Cone Sul. E o ponto-chave é esse: não se elimina a vegetação original para estabelecê-lo. E isso é fundamental para a gente diferenciar os sistemas. Pensa só, no campo natural puro, a intervenção se limita ao manejo do pastoreio. Já no campo natural melhorado, aí sim, tem uma intervenção para dar um up na produtividade, como introduzir leguminosas ou fazer uma fertilização. E por fim, a pastagem semeada, que aí é outra história. Ali se destrói o tapete vegetal nativo para plantar outra coisa. Ter essa distinção bem clara na cabeça é essencial. Certo, já entendemos o que é. Agora, vamos falar de números e da realidade do campo. Qual é o potencial produtivo real do campo natural? Quais são suas forças e, claro, seus grandes desafios? Os dados concretos de produção nos dão uma base. Em solos de basalto, por exemplo, a produção total de matéria seca fica ali entre 3.000 e quase 4.800 quilos por hectare por ano. Esses são os números de referência que a gente tem para os sistemas mais tradicionais. Mas quem está no campo sabe muito bem, essa produção não é linear. A estacionalidade é o grande desafio. Justamente por causa daquele predomínio das espécies C4, a gente tem um pico de produção de forragem na primavera e no verão, e como consequência, vem o famoso vazio ou déficit forrageiro no inverno. No entanto, e este é um ponto fundamental, apesar desse desafio da estacionalidade, o campo natural tem vantagens que são incríveis. Ele tem uma alta estabilidade, uma alta resiliência, sabe, aquela capacidade de se recuperar de distúrbios. Tem alta resistência e uma adaptação fantástica. E para a produção, o que isso significa? Baixa variabilidade de um ano para o outro. É um sistema muito seguro. Então, o ponto crucial é este. E essa citação do material da EMAC de 2020 resume tudo de forma perfeita. Conclusão: as pasturas naturais são as que têm maior sustentabilidade. Isso é extremamente poderoso e justifica o porquê de um mundo inteiro estar olhando para elas. Agora vamos ampliar a nossa visão de novo. A importância do campo natural vai muito, mas muito além da porteira da fazenda. Ele tem um impacto ambiental, social e cultural que é, de fato, global. É impossível falar desses ecossistemas sem falar das pessoas que vivem neles. Os pastores não são apenas produtores, eles são verdadeiros guardiões de um conhecimento indígena e local valiosíssimo, que foi passado de geração em geração sobre como manejar esses ambientes de forma equilibrada.
E só para ter uma ideia da escala humana disso tudo, os pastores, que dependem diretamente desses campos para o seu sustento, estão presentes em mais de 75% dos países do mundo. É, de fato, um sistema de produção global. E as contribuições globais são imensas, são vitais. O campo natural suporta uma biodiversidade única, garante a segurança alimentar para milhões de pessoas, funciona como uma das maiores reservas de carbono do planeta, estocado ali no solo e é a base para um patrimônio cultural riquíssimo. Tudo isso que a gente viu mostra a complexidade e a importância gigantesca desse tema. E é por isso que estamos começando uma jornada para explorar isso a fundo, com o olhar técnico que o assunto merece. Essa análise inicial é só o ponto de partida. Estamos lançando uma série dedicada a aprofundar o conhecimento sobre o campo natural ao longo de 2026, acompanhando de perto o Ano Internacional. E olhando para frente, a gente vai mergulhar em temas bem práticos e aplicados. Vamos falar sobre manejo do pastoreio para otimizar a produção animal e vegetal, estratégias de fertilização, como lidar com déficit de forragem e, o que é fundamental, como reverter a degradação e aumentar a produtividade de forma sustentável. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para reflexão, uma pergunta que vai guiar toda a nossa série. Com todo esse potencial produtivo e ecológico e com o conhecimento que temos em mãos, estamos realmente prontos para transformar este recurso na base da pecuária do futuro? Fica aí a reflexão. Até a próxima!